Amém, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos na reta final deste ano, os últimos cultos de oração ao longo deste ano. Espero que ao longo destas quartas-feiras você tenha vivenciado milagres da parte do Senhor. Que você tenha em seu coração a gratidão, chegando no final do ano, de que Deus respondeu a oração. É tão importante isso, tão importante a gente olhar. A gente tem o hábito de pedir muito, e às vezes Deus responde as nossas orações, manifesta a sua bondade e graça, e simplesmente nós não testemunhamos, nós não falamos daquilo que Ele tem feito. A gente já começa a pedir novas coisas. Que em nosso coração exista sempre espaço para a gratidão. Meus irmãos, no dia de hoje eu queria conversar com a igreja sobre um tema que é essencial para a nossa caminhada com Deus. Queria falar a respeito da fé. Sabe, Cristo Jesus, certa vez falando, lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, ele disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Alguns falam: pastor, é muito mais fácil crer nos nossos dias do que há alguns anos atrás. Porque hoje em dia a gente tem acesso a tantas coisas. Não é bem o que a Bíblia diz. Parece que à medida que o tempo vai passando, o nosso amor vai esfriando e naturalmente a nossa fé também vai minguando. E se eu e você não exercitarmos a nossa fé, se não colocarmos a nossa fé em ação, naturalmente essa fé vai esfriando e vai parando de ter sentido. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo, na carta aos Romanos, no capítulo 4, nós faremos a leitura de 3 versículos desse texto. Esse texto, o apóstolo Paulo está falando a respeito do pai da fé, Abraão. Ele está argumentando desde o primeiro capítulo da carta aos Romanos, que a humanidade decaída não tinha condição de uma redenção por um esforço próprio. Nem gentios, nem os judeus, seguindo a lei, eram capazes de alcançar uma salvação. O capítulo 3 ele vai dizer: todos estão destituídos da glória de Deus. Estávamos distantes, não tínhamos acesso ao Pai. E como é que nós recebemos acesso a Deus? É por meio da fé. E isso acontece de forma gratuita. Deus nos abençoou com esta possibilidade. E a partir do verso 4, ele vai falar de onde é que surge esta nossa fé. Nós somos herdeiros do pai Abraão. Ele manifestou a sua fé, e todos aqueles que professam essa fé são herdeiros de suas promessas. Romanos capítulo 4, faremos a leitura primeiro do versículo 3, depois do versículo 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Verso 17, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Que o Senhor aplique a sua santa palavra ao nosso coração. Meus amados irmãos, nós só alcançamos a Deus por meio da fé. O texto que nós lemos, o verso 3, vai nos dizer que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. A nossa justificação diante de Deus não vem por nosso bom testemunho, não vem por nossas boas obras. Na verdade, se manifesta em nossa vida a partir do momento em que nós cremos. Algumas pessoas dizem: eu preciso abandonar tantas coisas para começar essa jornada com Deus. Algumas pessoas pensam que precisam se tornar santos para começar a jornada. Deixa eu te dizer, a salvação precede a santificação. Primeiro você é salvo, depois você é santificado. Essa é a nossa jornada. Nenhuma boa ação nossa
faz com que eu e você venhamos a merecer a eternidade, venhamos a merecer os céus. Agora, a partir do momento em que nós professamos a nossa fé, nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para agir no mundo, para dar bom testemunho, para exercer a nossa salvação neste mundo, mostrando que somos sal e luz, somos a diferença. Por meio dessa fé, Abraão creu numa promessa. E é interessante porque quando essa promessa surge ao seu coração, ele vivia no meio de uma sociedade politeísta. Eram tantos os deuses de seus pais, de seus parentes. Ele ouve a voz de um Deus que o convida a abandonar todo o cenário familiar e ir para uma terra que ainda seria revelada a ele. Diante desse chamado, ele diz sim. Ele abandona todo aquele cenário, traz ali a sua esposa, seus sobrinhos, seus bens, e vai rumo a essa terra que o Senhor vai lhe dar. No meio dessa jornada, ele ouve uma grande promessa. A promessa que ele seria pai de multidões. E essa promessa era impossível aos olhos humanos. Ele era idoso, a sua esposa também idosa, estéril, não havia possibilidades. É interessante porque diante dessas promessas, eles chegam a rir. Eles acham engraçado aquilo que está sendo proposto. Porque era algo que fugia da capacidade de compreensão de Abraão. Como é que posso, já velho, idade avançada, me tornar pai de multidão? Ele não está dizendo que é pai de um, é pai de multidão. E essa promessa se concretiza na vida dele. Aos 100 anos de idade, ele se torna pai de Isaac. Ele já tinha, alguns anos antes, tido um filho, mas não com a sua esposa Sara, com a serva Agar. Já tinha sido pai então de Ismael. Mas agora o filho da promessa surgiu. E quando esse filho da promessa surge, Paulo, reinterpretando essa história, ressignificando essa história, ele vai nos dizer então que Deus o constituiu como pai de muitas nações. E como é que Deus o constituiu pai de muitas nações? O texto vai nos dizer que esse Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência coisas que não existem como se existissem, foi esse Deus que cumpriu a promessa na vida dele. E esse verso eu acho tão precioso, porque quando nós vamos nos debruçar sobre a criação da humanidade, sobre a criação de todo o universo criado, nós caímos num grande paradigma de como é que pode do nada surgir alguma coisa. Como é que pode coisas inanimadas se tornarem vivas? Como é que pode coisas sem movimento, do absoluto nada, criar forma, criar vida, estética, padrão? Como pode? É porque a gente crê num Deus que traz à existência aquilo que não existe. E meus irmãos, isso é tão importante para a nossa fé, porque a fé que o Senhor nos desafia a ter nos nossos dias é uma fé que vai além da nossa capacidade de compreensão das coisas que nos cercam. Porque a gente olha para os cenários e quando o cenário é possível, a gente está crendo. A gente diz, eu creio, eu tenho fé. Mas quando as coisas passam para uma esfera daquilo que chamamos impossível, parece que não vale a pena ter fé, mas é justamente para este momento que a fé foi criada. A fé é um elemento dado por Deus na nossa vida que nos serve como escudo, como proteção para tudo aquilo que contrapõe as verdades divinas. Sabe, eu creio que o Deus nos deu essa fé para que a gente possa olhar para os impossíveis da vida e dizer, eu creio num Deus que traz à existência coisas que não existem. Se Deus, do absoluto nada, do caos completo, criou toda essa natureza bela que convivemos, será que Ele não pode pegar o teu caos e trazer luz, e corrigir, organizar? Será que Deus não tem poder para pegar o teu problema, o teu dilema e trazer solução? Eu creio, por meio da fé. E quando Abraão manifesta essa fé, olha
Que preciosidade o apóstolo Paulo diz no verso 18. Abraão, contra toda a esperança, ele está indo contra a esperança. Em esperança, creu. Olha só que jogo de palavras o apóstolo Paulo está construindo aqui. Diante de um cenário onde não havia esperança, diante de um cenário desesperador, ele mantém a sua fé e essa fé lhe serve por esperança. E é por meio dela que ele toma posse da sua promessa. Sabe, quando tudo vai convergindo, quando tudo está se encaixando, quando a gente olha para o cenário e diz, está tudo dando certo, é muito fácil crer. É muito fácil manifestar a fé. Mas quando as coisas se levantam de uma maneira que é contrária à nossa vontade, quando as coisas se apresentam diante das nossas impossibilidades, parece que não vale a pena. E é justamente aí que eu preciso que você, meu amado irmão, seja fortalecido no Senhor. Sabe, o cristão é aquele que continua crendo, mesmo quando o diagnóstico é ruim. É aquele que continua crendo, mesmo quando o desemprego bate a porta. É aquele que continua crendo, mesmo quando um casamento está indo de mal a pior. É aquele que continua crendo quando o filho está se perdendo no meio das drogas. É aquele que continua crendo nas promessas, mesmo diante de todo e qualquer cenário. Nós não somos alienados, nós temos convicção daquilo que estamos vendo. A fé não anula o que eu e você estamos vendo. Não anula o cenário que estamos vivendo, mas a fé nos faz crer que Deus é poderoso para transformar todas as coisas. E é nessa fé que nós estamos embasados. Algumas pessoas pensam que o cristão é alienado. Não, ele vem com esse papo de sobrenatural, isso é loucura. Meu irmão, um servo do Senhor, ele está discernindo bem todas as coisas. Ele está entendendo a complexidade, ele sabe dos desafios, mas ao mesmo tempo ele sabe que tem um Deus todo-poderoso. Um Deus que não conhece impossível, que age em seu favor, que dá livramento, que cura, que salva. Meu irmão, eu creio nesse Deus. E eu quero te convidar hoje a manifestar mais uma vez esta fé. Sabe, Abraão recebeu uma promessa. Ele tomou posse. Ele viveu essa promessa. E Deus o constituiu como pai da fé. Hoje eu não sei qual é a promessa que Deus tem ao teu coração. Eu não sei quais são os sonhos, os projetos que Deus tem nutrido no teu coração. Talvez você tenha vindo aqui hoje e diga, pastor, se tinha eu enterrei, eu nem lembro mais quais eram. Quem sabe o Senhor não te trouxe aqui hoje justamente para você desenterrar essas promessas do Senhor. Para você voltar a crer. Para você voltar a confiar. Você que estava pensando em desistir, em abandonar. Você que disse, pastor, quer saber? Eu não quero mais saber, já cansei de lutar. Sabe, quando nós estamos cansados de lutar, quando a gente está cansado de remar contra a maré, é justamente nesse momento que Ele vem ao nosso encontro. É nesse momento que Ele começa a agir. Diante desse texto, eu queria muito que você pudesse compreender que a fé se manifesta em nossa vida para nos trazer redenção, para nos trazer salvação. E uma vez que ela é acreditada em nossa vida, que somos transformados por ela, nós passamos a viver por ela. E viver por fé é algo que agrada a Deus. A palavra vai dizer em vários textos, tanto no Antigo Testamento, lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, como no livro de Hebreus, como na carta aos Romanos, o meu justo viverá pela fé. O desafio da igreja é viver por fé. O prazer do Senhor na vida do cristão está ligado com a capacidade dele de crer, com a capacidade dele de viver por meio da fé. E nós temos perdido isso. E por quê?
Porque a fé precisa, necessariamente, que eu e você tenhamos atenção. Paulo, quando vai falar a respeito da fé, ele fala sobre estar com os olhos fixos. E muitas vezes as distrações da vida nos roubam a fé. Muitas vezes nós não conseguimos viver por fé porque perdemos ela de vista. Porque abandonamos ela olhando para o cenário à nossa volta. Eu acho que um exemplo de fé que é muito fácil de compreender isso que eu estou falando, é aquele dilema vivenciado por Pedro andando sobre as águas. O texto fala que Jesus pede para que seus discípulos entrem no barco, passem para outra margem. Os discípulos não queriam, relutam com o Senhor, mas acabam aceitando o desafio. Eles entram naquela embarcação sozinhos, sem a presença do mestre, começam a remar e de madrugada vem uma tempestade, fortes ventos, eles estão cansados de remar, eles estão no meio da travessia, eles não sabem mais para onde ir, se continuam atravessando, se voltam. Jesus está no monte orando por eles e decide ir ao encontro deles sobre as águas. Todos ficam apavorados quando Jesus se aproxima, pensam que é um fantasma. Que negócio é esse? Um homem que anda sobre as águas? Pedro diz: se é o Senhor, manda que eu vá até o teu encontro. Ele é desafiado então a sair do barco e andar sobre as águas, e o texto vai nos dizer que Pedro firma os pés nas águas e anda em direção a Jesus, por meio da fé. Mas há um determinado momento em que ele percebe os ventos e as ondas. Ele para de olhar para Cristo Jesus, ele para de ser impulsionado pela fé e ele é tomado pelas circunstâncias. E naquele exato momento ele afunda. E só dá tempo dele gritar: socorro, salva-me, Senhor. E na mesma hora Jesus estende a mão e lhe socorre. A minha oração no dia de hoje, meu amado irmão, é que você possa estar com seus olhos fixos no Senhor, que você não perca a sua fé de vista, mas tenha certeza de uma coisa: se por alguma razão você se distrair e vier a naufragar, Cristo Jesus está de mãos estendidas, pronto para te resgatar. Feche teus olhos, curva tua cabeça, vamos falar com o Senhor. Eu queria muito te desafiar nessa hora a colocar diante do Senhor os teus impossíveis. Aquelas circunstâncias que você não vê mais jeito, aqueles cenários que você está a ponto de desistir. Nesse momento, coloca diante do Senhor aqueles sonhos e promessas que estão enterrados no teu coração. Esse é o momento de manifestar a fé, dizendo: Senhor, eu creio. E se de alguma maneira você está aqui nesse lugar, ouviu tudo o que eu disse e diz: pastor, eu não consigo crer, eu não consigo ter fé. Eu queria te convidar nesse momento a colocar a mão no teu coração, porque eu quero orar por você. Porque eu creio que o Senhor é aquele que nos dá a fé. O Espírito Santo manifesta a fé como um dom em nossas vidas. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero colocar diante de Ti, Deus, a vida dos Teus servos e servas que nessa hora abrem o coração dizendo: é tão difícil crer, é tão difícil manter a fé nos nossos dias. Oh Deus, que o Teu Santo Espírito abra os olhos dos Teus servos, que eles possam enxergar nesse momento a Tua provisão, a Tua ação, o Teu cuidado, que o coração de cada um deles, ó Deus, venha transbordar de fé, que essa fé, Pai, possa se firmar como um verdadeiro escudo, que diante das ciladas do maligno eles estejam protegidos pela fé, que diante das adversidades da vida nada roube a atenção deles, que os olhos estejam fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus.
Eu quero colocar diante de Ti, Pai, cada cenário de impossibilidade dos Teus servos. Cada um que se apresenta diante de Ti nessa hora, dizendo: Deus, eu creio na promessa, mesmo sabendo que é difícil. Eu creio na promessa, mesmo com que tudo à minha volta diga que é impossível, pois eu creio que Tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, vem nessa hora com a Tua graça e a Tua bondade, e opera o Teu milagre em nosso meio. Traz libertação, traz cura, Senhor. Traz, ó Deus, as Tuas provisões, ó Pai. Traz livramentos, traz reconciliação, traz salvação. Opera os Teus milagres em nosso meio e vivifica a nossa fé para a honra e glória do Senhor, meu Pai. No nome de Jesus que Te oramos. Amém e amém.